Então, pessoal, vamos dar continuidade onde nós paramos. Muito bem, vocês estão aí? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tudo ok? Tudo ok. Tá sim. Então, Sim, tudo ok. obrigada. Vamos continuar então. Trazer a Natália cá para dentro da sala. Então, começaram, né, os primeiros trabalhos de puericultura, um pouco mais da metade para cá, né, de 1800, ensinando mesmo os cuidados com as crianças e orientando as mães. Então, esse trabalho, esse programa de higiene, né, para as crianças lactentes, ou seja, a importância da amamentação, a importância das vacinas, do cuidado, né, tudo isso chamou de puericultura. Até nos cursos de pedagogia, né, fazia o álbum de puericultura, como cuidar do bebê desde o nascimento. Né? Em 1878, Friedrich Alfred de Leipzig começou a pesar os bebês. Uma das maiores preocupações dos pediatras do período era com a alimentação do recém-nascido. Né? Então, havia pesagem, havia acompanhamento, né? E isso variando nos países, né, pessoal? No país começava uma estratégia, no outro, e todos voltando para essa questão da saúde dos bebês e das crianças. Em 1859, a Enfermaria para as Mulheres e Crianças de Nova York nomeou uma visitadora para realizar visitas domiciliares a fim de instruir as mães sobre o cuidado com as crianças. Esforço que em seguida arrefeceu, que lá teve uma guerra civil americana, né, que aí diminuiu um pouco essas visitas e esse trabalho. Mas era um trabalho muito interessante de acompanhamento. Na Inglaterra, a Associação dos Médicos Escolares foi fundada em 1884. Os primeiros de saúde voltados aos adolescentes foram organizados nas escolas masculinas. Então, uma gravura, né, uma figura para vocês verem, né, virem esse acompanhamento, né, da enfermeira, né, com as mães, né, no cuidado dos bebês, dando alimentação, fazendo a pesagem, né, e montando todo o acompanhamento do desenvolvimento do bebê. Até, pessoal, isso aqui, né, a gente é usado hoje muito, assim, além de ter, né, nos postos de saúde de cada bairro, ter esse acompanhamento, né, esse trabalho de puericultura, as igrejas também, né, elas trabalham muito isso, mais especificamente a Igreja Católica tem uma pastoral, que chama Pastoral da Criança, né, desenvolvida pela Zilda Arnes, ela onde ministrava aquela farinha, né, multifarinha, né, multimistura, para dar para os bebês desde o nascimento, desde eles pequenininhos, né, e acompanhando e fazendo a pesagem deles todo mês. E ao lado disso, dando orientação sobre alimentação, higiene e saúde para as mães. Eu mesma já participei dessa pastoral da criança, orientando as mães quanto ao desenvolvimento emocional, quanto ao desenvolvimento psicológico da criança, né, o cuidado que a mãe deve ter com a educação da criança, com a estimulação cognitiva, com todas essas áreas, né, essas contribuições da psicologia. Desculpa. Então, enquanto as crianças estavam sendo pesadas e, né, alimentadas ali, eu estava com um grupo de mães fazendo essa orientação. E foi muito bacana. Muito rico esse trabalho, porque muitas mães, elas não têm acesso a essas informações, né? Que dirá das informações da psicologia. Então, ali elas recebem as orientações a respeito dos bebês, do desenvolvimento físico, né? Saúde e higiene, e ao lado na parte psicológica também, emocional, desenvolvimento como um todo. Então, na Alemanha,
Os achados e estudos do oculista alemão, olha para vocês verem como é que uma coisa puxa a outra, né? Esse Hermann Belslau, ele, sobre as condições, ele está fazendo um estudo sobre as condições de visão dos alunos, dos estudantes. E isso foi em 1866. E aí ele começou, então, através desse trabalho dele, desencadeou, então, inspeções sanitárias nos prédios escolares e a instalação de medidas para a prevenção de doenças transmissíveis. Né? Então, ali começou, né, também um outro trabalho paralelo a essa questão, mas ligado muito à higiene, né, e às condições de saúde das crianças. Nos Estados Unidos, em 1902, empregou-se pela primeira vez em tempo integral uma enfermeira sanitarista para desenvolver atividades educacionais em uma escola de Nova York, também visando o controle das doenças transmissíveis. Então, olha que bacana, né? Lá em 1902 já havia, então, uma equipe, né, de multiprofissional, a gente pode dizer assim, né? Porque uma enfermeira dentro de uma escola, cuidando dessa parte aí, né? Isso também foi muito importante. Em 1908, na mesma cidade, instituiu-se o programa de merenda escolar para suplementar a dieta das crianças malnutridas. Então, além da higiene, né, e da saúde das crianças, também a alimentação, que foi oferecida, né, como nos moldes nossos, das nossas escolas públicas, né, onde é oferecido o alimento para as crianças. E muitas crianças brasileiras, né, a gente não pode, não sei estimar a porcentagem, mas uma grande maioria, uma grande parte, ela frequenta a escola visando também essa questão da merenda, porque não tem em casa, né? Essa questão da alimentação ela é muito séria. Então, foi muito importante que nas escolas começassem a oferecer. Então, nós chegamos no século XX, né? E tudo aquilo que estava previsto, né, pelos filósofos, pelos cientistas políticos, né, do século anterior, dizendo que o progresso e a mudança econômica, né, implementada pelas grandes indústrias, pelo mercado, que ele ia trazer, então, uma melhoria da sociedade, né, o acesso a maiores informações, ia trazer mais saúde, tudo, só que isso não se configurou, né? Então, constatou-se que o liberalismo econômico falhara em cumprir suas promessas. Não foram as instituições privadas que moviam a economia que foram prestar essas assistências à sociedade, né? Não só o avanço industrial mostrava-se incapaz de eliminar a pobreza, como havia se agravado as condições de vida dos pobres. Ou seja, né, esse avanço industrial ele veio até massificar, né, toda essa população, deixando com condições muito precárias de vida, né, porque as teorias, né, da mais-valia, né, ou seja, lucro maior com desperdício menor e com pagamento, né, de mão de obra barata, fez com que a população se empobrecesse muito, né, para que os grandes poderosos, grandes, né, industriais ficassem muito ricos. Então, desencadearam-se assim projetos reformistas na Europa e nas Américas, pleiteando a participação do Estado na regulação das condições de vida e saúde das populações, ou seja, foi um pedido novamente, né, que o Estado, que a política, né, é, fizesse, promovesse políticas públicas para dar melhores condições de vida para a população, de vida e saúde, porque o mercado não fez isso. E nem fará, né, pessoal? Não adianta a gente ser ingênuo que ele não fará. Né? Então, nós estamos vivendo também, novamente, essa questão, no encolhimento do Estado, menores investimentos, né, nas condições de vida da população e maiores investimentos na área da produção, né? Ou seja, grandes empresários, né, grandes indústrias regulando toda a política do nosso país, né, ou do mundo, vamos dizer assim, mais especificamente falando aqui, nós estamos vivendo um encolhimento do Estado, né, o Estado mínimo e a força maior, né, o Estado maior é o empresariado. Então, a gente está vivendo isso novamente também. Lembrando lá, né, a colocação do Édipo. Está tendo um retrocesso nisso também, possivelmente.
Então, em 1904, no início do século XX, né, do século passado, o psicólogo Stanley Hall publicou sua obra em 3 volumes, intitulada A Adolescência, sua psicologia, sua relação com a filosofia, sociologia, sexo, crime, religião e educação. Por isso, Stanley Hall, ele é atribuído a ele o título de pai da psicologia do adolescente, porque, né, ele foi um dos pioneiros, né, ele foi o pioneiro, vamos dizer assim, a se preocupar com essa faixa de idade, né, com essa juventude, para estudá-la, né, ver como é que é o funcionamento, o que é, né, quais são as ocorrências de comportamento, né? Então ele foi o primeiro a fazer um estudo relacionado, uma pesquisa relacionada aos adolescentes. Um ano depois, Freud publicaria 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em que se refere à tarefa específica de atingir uma sexualidade madura, situando-a no contexto da puberdade, sem, no entanto, fazer referência à adolescência. Né? Então, quando a gente estudou as fases do desenvolvimento de Freud, né? Que é o desenvolvimento da psicanálise, que é a teoria psicossexual, ele falou em fases oral, anal, fálica, latência e genital, situando essa fase da maturidade genital na adolescência, né, na puberdade, mas não falou nessa palavra. Mas ele também trouxe, né, esse conhecimento para nós. Se vocês, pessoal, vou pedir para vocês, se vocês perceberem alguém querendo entrar e eu, né, aqui às vezes empolgada com a leitura, com a explicação, podem me avisar aí, tá? Por gentileza. Porque às vezes a pessoa fica esperando um tempão e eu não vejo o sinalzinho dela, ok? Então, aí já começaram, né, no início do século XX, os primeiros achados, as primeiras pesquisas, os primeiros olhares, os primeiros trabalhos voltados para essa fase do desenvolvimento humano. E aí começaram, né, vários estudos. Deu-se, então, uma visibilidade social para a adolescência. Né? Se antes ela não existia, se ela era numa fase, ou seja, né, de criança, adolescente para adulto, agora ela passa a existir, né, como uma fase importante, visível, com todas as suas características, com todas as suas necessidades. A primeira publicação médica é de 1918. O trabalho da Clínica de Adolescentes da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, de Amália Gates, enumerando os principais problemas de saúde dos adolescentes que haviam sido atendidos naquela instituição. Então, volta-se, né, esses olhos, trabalhos todos para essa fase aí em diferentes países. Nas décadas de 20 e 30, inúmeros grupos médicos dedicaram-se ao estudo do desenvolvimento biológico e da nutrição de adolescentes, integrada por pesquisadores das áreas de anatomia, fisiologia, bioquímica, pediatria, psicologia, que investigaram a endocrinologia da puberdade, a idade óssea e as modificações corporais na adolescência. Então, esses foram as principais investigações, né, desses indivíduos, né, que estavam passando por essa fase. Então, determinar a questão da endocrinologia, né, ou seja, essas transformações geradas pelas glândulas e seus hormônios, né, os efeitos dos seus hormônios no corpo, isso aí foi fazendo avançar, então, os estudos sobre adolescência. Estudos realizados em Viena sobre os caracteres sexuais secundários dos adolescentes culminaram com a publicação de estudos somáticos e endocrinológicos do varão púbere, ou seja, o que estava acontecendo no corpo dele, né, pelas essas alterações hormonais. E depois da Segunda Guerra, a partir, né, do final da Segunda Guerra aí de 45, já lá pelo meio do século XX, né, quando os principais problemas relacionados às doenças transmissíveis haviam sido controlados, os conhecimentos produzidos sobre a biologia da puberdade e as transformações demográficas haviam tornado mais visível esse grupo populacional. Então, em 51, Gallagher criou o primeiro programa de medicina de adolescência em Boston,
a mesma época em que a médica Gomes Ferrarotti criava o Centro Municipal da Adolescência em Buenos Aires, Argentina, e Paula Pelais, o consultório de adolescentes em Santiago do Chile. A América Latina, como chefiados por Anita Colle em São Paulo, Maria Helena Ruzani no Rio de Janeiro e o de Henrique Gutierrez no México. Então, olha só, como que, né, a adolescência vai sendo vista e valorizada enquanto período que merece ser estudada, né? Então, vários interesses em diversos aspectos, né, da adolescência acontecendo em diferentes países. Então, aí há um surgimento, né? Então, lá no início do século se já falava, né, se o Stanley Hall já falava da adolescência, aqui agora consolida, no meio do século passado, já a consolidação, né, de maiores estudos, de maiores pesquisas e surgimento de institutos de acolhimento, institutos de desenvolvimento, institutos de pesquisa relacionados à adolescência. Então, surge aí a adolescência como uma construção social, né? Já que ela é vista pelas pessoas, pelos pesquisadores, psicólogos, sociólogos, filósofos, enfermeiros, médicos, né? Todos os profissionais, todos os campos científicos voltados para essa fase de vida do ser humano. E em 1960, Gallagher publicou a atenção médica ao adolescente, apresentando os resultados obtidos ao longo da década anterior em seu serviço. Em 68, foi criada nos Estados Unidos a Sociedade de Medicina do Adolescente e o boletim informativo por ela editado transformou-se em um jornal de cuidados com o adolescente. Em 1980. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, realizou uma primeira reunião de especialistas em 1977. Então, já no final, né, já chegando quase nos anos 80, né, que aí foi um boom, esses anos 70 também foram muito importantes, né, para os estudos do adolescente, muitas teorias que a gente, ou até hoje, são validadas e que a gente usa para explicar esse fenômeno, né? Então, essa reunião ela resultou na publicação de informes técnicos sobre os problemas e as necessidades dos adolescentes, né? Então, não só, né, a questão terapêutica de cuidar, né, de cura dos problemas dos adolescentes, das doenças, dos problemas, mas também quais eram as necessidades dos adolescentes. O que os adolescentes precisavam, né, precisam nessa fase de vida que o adulto precisa atender, né? Então, em seguida, a Academia Norte-Americana de Pediatria criou a seção de adolescentes. Muito interessante, então, né, como as coisas vão se desenvolvendo, né, em torno da adolescência, os estudos. Em 1964, o Erickson, aquele que a gente estudou a teoria dele, né, das 8 idades do homem, o Erik Erikson, publicou Infância e Sociedade. Então, foi uma pesquisa muito importante que ele fez, né, em que ele afirmava que a tarefa principal do adolescente é o estabelecimento de uma identidade segura. É o que a gente vai ver, né, mais à frente, que a tarefa, né, aquela tarefa que a gente fala que os seres humanos, né, estão envolvidos em resolver, né, tem saídas positivas e negativas, de acordo com o trabalho do Erik Erikson, ele fala que a tarefa principal da adolescência é construir uma identidade. E se ele sai com sucesso, né, dessa tarefa, ele sai com um senso de identidade seguro. E se ele não consegue, né, concluir essa tarefa com êxito, o adolescente vai sair com uma confusão de papéis. Então, isso é muito importante da gente relembrar, né, que a gente estudou há pouco tempo, né, no mês anterior, mas que a gente vai ter como referência esse estudo do Erik Erikson, no caso de construção da identidade pelo adolescente, ser a principal tarefa que ele está envolvido.
Então, todas as outras dificuldades, os outros desenvolvimentos que o adolescente vai passar, ele vai passar junto com a construção de uma identidade. E o que é construir identidade? É dizer o quem sou eu, né? Então, quando vocês falam quem são vocês, né? Vocês sabem das suas qualidades, você sabe dos seus pontos de melhoramento, dos seus pontos negativos, né? Você está falando de uma identidade bem construída, de um bom senso de eu mesmo, né? E isso é muito importante de ser construído na adolescência. Então, depois a gente vai se voltar especificamente para essa construção da identidade. Então, ao final do século XX, a terminologia por ele utilizada havia se disseminado amplamente, como é o caso dos termos alienação, né? E anomia, ou seja, ele era alienado das questões, né? O adolescente um ser alienado, ou seja, colocado à margem, né? Colocado ali ao lado dos componentes econômicos e sociais. Ele não fazia parte, né? O adolescente não fazia parte do mundo adulto, então não poderia ainda, né, estar inteirando da economia de um país, das questões sociais, né? E anomia, ou seja, um estado ainda, né, que ele atribui às crianças menores, de não ter a lei ainda construído o senso moral, né? Então, a significa não, no radical latim, grego-latim. Nomia, lei, né? Normas, leis. Então, a criança, o adolescente, sem lei, né? No estado de anomia, que utilizara para designar os componentes econômicos, sociais da incoerência e da insensatez, e dizia ser subjacentes à perda da identidade, ou seja, né, as pessoas que estão alienadas em seus processos, né, econômicos, sociais, e que não construíram uma autonomia, a lei dentro deles, que auto significa dentro, né? Nomia, lei, então, que não construíram uma autonomia, né? Isso está subjacente, ou seja, isso pode ser uma base para a perda ou não construção da identidade. Está claro isso para você? Que a tarefa principal é a construção da identidade e que se esses seres, né, esses indivíduos são colocados à margem dos processos sociais que estão acontecendo, né, na sociedade, cultura, né, e se eles não construírem ainda um senso de lei, uma autonomia, né, poderem sair pelo mundo porque a lei está dentro deles, então isso aí está muito ligado à perda de identidade ou à não construção da identidade. Em 1966, Ana Freud trouxe, né, Ana Freud, filha de Freud, né, trouxe a público o postulado da normalidade da turbulência do adolescente, ou seja, né, essa teoria dela considerava, né, que tudo isso que até hoje é chamado de aborrecência, com esse título, né, perverso aí, tudo isso era normal, né? Era um dado, uma situação que acontece mesmo nessa fase de vida, né? Então, ela escreveu aí o ego e os 5 mecanismos de defesa, afirmando que o estado previsível para determinado adolescente é uma turbulência episódica. Ela acontece ali dos seus 12 aos 18, 20 e poucos anos, né? Frustrados por maior autonomia e independência, e as suas dúvidas e incertezas sobre quem é e sobre o que dele se espera. Ou seja, essa turbulência, a mesma questão aqui, né, ó, que a gente vê aqui, acima, né, sobre a perda da identidade. Essa turbulência, né, esse mal-estar, vamos dizer, vou dizer mal-estar, né, mas essa não aceitação mais, né, de normas e regras como elas estão estabelecidas, né, esses, essa turbulência que é considerada aí, né, a adolescência, ela tem, né, por base esses anseios frustrados. Ela quer ter maior autonomia, né, são seres que querem ter maior liberdade, mais independência, e as dúvidas e incertezas sobre o quem se é, ou seja, sobre a sua própria identidade, e sobre o que os adultos esperam dele.
Porque os adultos, né, eles confundem muitos adolescentes quando eles falam aquilo lá que a gente viu na charge, né? Se é para fazer algo que o pai deseja, ele fala, você já é um rapaz, você já consegue fazer isso, você já é um adulto. E quando ele quer sair, ou quer dirigir, ou quer, né, ter mais autonomia, o pai fala, não, você ainda é uma criança, você não pode. Então, né, essas questões elas ficam muito assim, causando muitas dúvidas e incertezas, né, no imaginário desse indivíduo adolescente. Então, é uma das causas aí dessa confusão de papéis, né, de identidade. Um ano depois, Bloss publicou o segundo processo de individuação da adolescência, postulando que a fase final da adolescência tem a ver com a separação e individuação, ou seja, torna-se adulto, né, quando você já se vê como uma pessoa separada, independente, né, e individualizada, já com uma identidade construída. Para Monroe, o 1995, os postulados de Freud e Stanley de que certas pautas do desenvolvimento e da conduta humana são unidades inseparáveis de sua natureza, deram origem ao determinismo social e ao universalismo genético presente na concepção atual da adolescência. Ou seja, existe um universalismo genético, né, porque ele é biológico, ele acontece mesmo, mas também há um determinismo social. O que a sociedade, o que as pessoas esperam dessa pessoa, como elas lidam com essa pessoa, né, como eles lidam com esse indivíduo em desenvolvimento. Então, foram postulados muito importantes, né, lá do início do século XX, que nos ajudaram a construir esse conceito que a gente tem hoje, que é essa concepção, né, atual de um ser biopsicossocial e espiritual. Então, a adolescência inventada, vamos dizer assim, né, pelo Ocidente, porque já que é uma construção social, ela foi inventada, né, através desses estudos, através dessas pesquisas, né, chegou-se a construir um conceito, né, que caracteriza por sua longa duração, por sua indeterminação, dada por critérios de demarcação pouco fixos, pela carga de conflitos a ela associados e pela assincronia entre maturação sexual e a conquista do status social de adulto, ou seja, é diferente sincronia quando o tempo anda junto, né? Você vai caminhando junto com as coisas que vão acontecendo, então a gente fala que tem uma sincronia. Agora, quando há uma assincronia, ou seja, amadurece-se, né? A maturação sexual ela é alcançada aos 12, 13 anos, mas o status social de adulto só lá pelos 20, 18, 20, 25, né? Então, há uma assincronia biológica com a social, né? E entre o tempo biológico e entre o tempo biológico e o tempo social. Então, há um desequilíbrio, uma divergência, né? Meu corpo está preparado para reproduzir. Mas quais os impactos disso na minha sociedade, na minha família, no meu, né, na minha pessoa, na construção da minha identidade, que é a minha principal tarefa? Então, vai estar em ritmos diferentes. Isso também causa muitos problemas e muitas consequências, né, para a adolescência. Então, trata-se de um conceito que se erige, se constrói sobre a base biológica da puberdade, mas transcende, mas a transcende, ele vai além desses aspectos biológicos, pois que a cultura modula o biológico de um mundo especificamente humano. Ou seja, você está preparado para ter um filho, mas não é agora a hora. Você ainda é dependente, né, de seus familiares. Então, como que lida-se com isso, né? Uma demanda muito grande pela questão sexual, né, nessa idade, mas também uma repressão muito grande. E há um tempo de se esperar, né, para que essa parte seja atendida de uma forma segura, de uma forma saudável. Dentre tantos outros problemas que a gente está vivendo na nossa sociedade, né, nós estamos vivendo uma discussão muito forte a respeito dessa questão da criança que foi estuprada, né, pelo tio e que agora, né, a questão é se ela vai ter o filho ou não ter o filho.
né? Então, é uma criança de 10 anos, a gente está vendo isso muito também, né? Sempre houve isso, né? O abuso sexual de crianças, né? Isso às vezes é até cultural, em algumas culturas isso é, né, permitido, isso é normal, vamos dizer assim, né? Embora não seja, a gente sabe, né? Mas assim, é comum, vamos dizer, acho que a palavra melhor é comum, né? É comum de acontecer, mas, né? É um aviltamento da infância e da adolescência, né? Para a nossa cultura, para nosso tempo social, uma criança de 10 anos devia estar brincando e estudando, né? Ela não é uma criança para ter uma responsabilidade de mãe, de uma maternidade, né? Nesse tempo aí, né? 10, 11, 12 anos, né? Criança sendo, já gerando filhos, sendo mãe. Então, gente, também é uma discussão muito grande, né? Para nós ouvir desses indivíduos, né? A nossa escuta ela é muito importante, porque são eles que podem dizer, sinalizar quais são as necessidades, quais são as demandas. Então, o conceito de adolescente, ele é ensinado à criança no processo de socialização, né? As crianças já sabem que daqui a pouco tempo vão acontecer as mudanças, que ele vai se tornar um adolescente. Daí que os fenômenos a ele ligados, tais como a duração, os comportamentos característicos, as formas de articular com a família e outras organizações são sociais e culturalmente determinados. Então, o mundo do adolescente é construído por adultos, que detêm o poder necessário para construir o mundo e os recursos econômicos para fazer. Por essa razão, a conformidade com o padrão adulto culturalmente aceitável constitui-se um demarcador do final da adolescência. Então, essa adolescência inventada como uma construção social, como construto social, ela é toda do adulto, né? Esse adulto, né, que vai dizer quando é que essa pessoa ficou adulta para poder participar, então, da vida social adulta, cultural adulta, né, econômica adulta, entrar no mercado de trabalho e demarcar esse final da adolescência. Então, por isso, nesse sentido, né, concebe-se a adolescência como uma construção social, não só como uma construção biológica. Então, a compreensão como uma construção histórica, né, ter toda essa história histórico-social, implica pensá-la como um conceito necessariamente plural, complexo, sistêmico, abrangente, de tal forma que as diferentes sociedades teriam um conceito diferente e que mesmo em uma dada sociedade, em um determinado momento histórico, haveria concepções diferenciadas do adolescente, segundo a classe social, religião, etnia, gênero, concepções essas que permanentemente estarão, né, em permanente transformação. Então, nem na mesma sociedade, na mesma cultura, né, temos um padrão do que é ser adolescente, porque isso também está permeado. Porque ser adolescente menino, né, porque lá atrás, né, numa época mais onde a mulher não tinha muita participação social, havia-se programas de saúde somente para as escolas onde tivesse escolas masculinas, que houve tempo que as escolas não aceitavam as meninas, né? Então, essa etnia, a raça, o credo, né, a religião, tudo isso tem influência nessa concepção de adolescente. Então, implicaria, portanto, no deslocamento da ênfase da sua essência, né, que é o substrato biológico, natural, né, que a tornaria uma definição universal, para os múltiplos processos de sua construção, que é histórica, linguística, socialmente determinada, pois que as categorias raça, gênero, geração têm em comum serem atributos naturais com significados políticos, culturais, econômicos, organizados por hierarquias, privilégios, desigualdades, amparadas por símbolos particulares e naturalizados. Ou seja, você nasceu pobre, você vai ser um adolescente rebelde, que vai envolver no tráfico, né? Isso a gente ouve muito, né? Então, isso tudo está permeado, né, o conceito de adolescência por todas essas categorias. Então, é no tempo histórico que nos fazemos genuinamente humanos, no tempo denso de criação em que somos responsáveis pelo que somos, em que nos constituímos como seres históricos concretos, através da nossa invenção intencional sobre a natureza.
O adolescente genérico não seria, então, mais que o macro-sujeito, o instrumento de inteligibilidade de processo coletivo de construção humana da vida. Né? Então, esse adolescente, ele não é só biológico, ele é um macro-sujeito. Haveria, pois, que tomar os adolescentes como sujeitos concretos do processo de intervenção a eles destinados, através de um diálogo simétrico, livre de opressão, capaz de fazer emergir suas necessidades emancipatórias, ou seja, aquilo que a gente diz. É necessário escutar o adolescente, ter um diálogo, né, equilibrado com ele, sem a opressão de você não sabe, você não entende nada, você não cresceu, você é um babaca, né? Ao escutar outras necessidades dos adolescentes, que não apenas as orgânicas, né, as físicas, em seus processos concretos de individuação, socialização, é uma tarefa imprescindível para organizar os programas de saúde do grupo. Não só saúde biológica, saúde física, mas saúde mental também. É essa escuta que permite detectar demandas por informação, por espaço, por temas de discussão e reflexão, por oportunidades de experimentar-se, por apoio para aventurar-se, por subsídios para defender-se contra as opressões de ordem social, política, econômica, etc. Então, é dar voz a esses indivíduos, dar voz aos adolescentes. Eles é que sabem as necessidades deles, né? E nós precisamos saber para que a gente possa organizar a sociedade, a política, a economia em favor dessa população, que é tão importante, né, para o futuro de todas as sociedades. E aqui a gente pegou como referência, né, o artigo Adolescência como um Construto Social, da Maria Amélia Oliveira e da Enico Egger. Ok? Alguma consideração a se fazer? Eu passei mais um artigo para vocês, a título de complementação. É um artigo da Ana. Professora, a fase da latência, ela ainda vai ser estudada ou foi estudada no primeiro período? Ela foi estudada A no fase da terceiro latência período. na infância. Sim, ela foi estudada no terceiro Ah, período porque ela faz parte da infância, né? Então, agora, como a gente uhum. está trabalhando a adolescência, a gente vai trabalhar a fase genital de Freud e a fase da criação da identidade do Eric Erikson. A gente já estudou, Ah, né? sim, então já. Já nós estudamos a fase oral, anal, fálica, latência